parceiro, se no último Mundial de Clubes Intercontinental agora o Pachuca ficou apelidado de Pachuca, que te machuca, tinha passado, botado dentro do Botafogo, todo mundo ali começou a ficar falando Pachuca que te machuca. Quando eles pegam um Real Madrid é só sabugo, tá? Naquela época o Real Madrid já não vivia grande fase na Espanha, não vinha de bons jogos, pumba, 3-0 na final do Super Mundial. Hoje novamente, só que na Supercopa, na Copa do Mundo de Clubes, eu tô nessa parada de falar Super Mundial, mas é Copa do Mundo de Clubes, é que eu acho Super Mundial uma parada maneira, tá ligado? De se falar, mas é Copa do Mundo de Clubes, não deu também, tá? 3-1, um detalhe. Cara, o Real Madrid é tão difícil de se bater, mano, que os caras estavam com 1 a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo. Vocês têm uma noção do que é jogar 10 contra o Botafogo, sabe? Ali na final da Libertadores, jogar 10 contra 11 e, pô, esses 5 minutos que tava 11 contra 11 foi onde o Real Madrid mais sofreu. Os gols do Real Madrid foram esses aqui, rapaziada. Jude Bellingham, o eliminado, fazendo o primeiro da temporada, a primeira da temporada, ainda é a temporada passada, esse Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. Eita, como troca tudo! Menino Arda Güler aqui também meteu o dele aos 43, Fred Valverde aos 70 minutos e Montiel descontou ali no finalzinho pro Pachuca, que com esse resultado já foi eliminado. Tchau, obrigado da Copa do Mundo de Clubes. Um jogo muito importante para esse cara aqui, rapaziada, onde teve o primeiro jogo ali contra o Al Hilal e podemos fechar um acordo aqui, não foi um Real Madrid que jogou bola. Muitas vezes ali na roda pro próprio Al Hilal, o Al Hilal ditando muitas vezes a dinâmica de jogo, as ações ofensivas, mesmo o Real Madrid não jogando bem, teve a possibilidade de vitória, um pênalti perdido ali pelo Valverde, goleiro Bono conseguiu fazer a defesa, então pô, era vencer ou vencer, era clima de decisão hoje contra o Pachuca. Visando tudo isso, rapaziada, isso daqui é uma parada que eu separei, lembra dele? Eduardo Bauerman, zagueiro que jogou no América Mineiro, jogou também no Santástico e depois sumiu no mapa, né? Começou a dar green aí pra uma rapaziada, sumiu no mundo do futebol, pimba, apareceu aqui jogando contra o Real Madrid, foda-se, no Super Mundial. Caiu pra cima, né? Se teve gente aí que foi totalmente banida do futebol, tem uns aí que teve uma suspensão, já estão ganhando rios de dinheiro lá no futebol mexicano. Mas se a gente for falar de fato de bola, campo e bola, rapaziada, o Xabi Alonso proporcionou mudanças no Real Madrid, visto que ele tinha colocado em campo ali na estreia contra o Al Hilal. Mudou o esquema e peças. Se ali contra o Al Hilal ele tinha iniciado com 4-3-3, muito parecido com o que o Real Madrid já jogava na época do Ancelotti, ele agora mudou. Na verdade, ele mudou para o que o Ancelotti usava lá em 2023, um 4-4-2 losango aqui no meio campo, só que com uma falta importante. Se no jogo contra o Al Hilal ele tinha iniciado com o Rodrigo, dessa vez ele nem colocou em campo e eu vou mostrar para vocês que eu acho que eu sei o motivo. Visto isso, ele fez ali uma dupla de ataque Gonzalo e Vini Júnior. Mbappé ainda tá com os problemas aí, intestinal, gastrite, foi internado. Até hoje não entendi que parada que tá acontecendo com o Mbappé. Me perdoem aqui com a falta de informação. A novidade mesmo foi Arda Güler, que entrou no lugar do Rodrigo e foi colocado aqui como o 10, o meio-campo, o cara mais próximo ali dos atacantes, e fez uma boa partida. A dupla de zaga, Heisen e Asensio, Trent, Fran Garcia, o resto tudo o mesmo time. Se a gente for ver aqui, ó, o Bauerman, eu já tava achando que já poderia, sei lá, né, ter colocado ali um ambas marcam, ia facilitar a vida pro Vinícius Júnior, mas não. O Bauerman até que fez uma boa partida, rapaziada. Logo aqui aos 1 minuto, ele teve um embate aqui com o Vinícius Júnior e ganhou na corrida do Vini. Não fez corpo mole, tava querendo jogar, é um bom zagueiro, era bom, bem comentado aqui no Brasil, o zagueiro Eduardo Bauerman. A bola acabou saindo para escanteio, era ali a primeira oportunidade de jogo do Real Madrid, mas a gente pôde ver que era um Real Madrid que estava marcando muito em cima. Os dois zagueiros do Real Madrid sempre à frente aqui da linha do meio campo. Isso daqui é uma diferença muito grande do que o Real Madrid estava se propondo a fazer nas épocas de Carleto Ancelotti. Já é um Xabi Alonso tentando trazer as valências daquele Bayer Leverkusen que teve tanto sucesso para esse Real Madrid. Só que não é videogame, né, rapaziada? Não é ali com alguns treinos e 1 ou 2 jogos que todo mundo já vai assimilar toda a forma de atacar, de pressionar e principalmente
principalmente de recompor. Quando você tem uma marcação tão alta, cara, você tem que ter uma recomposição defensiva rápida, eficiente e fechar os espaços da melhor maneira possível. Senão, no contra-ataque, a equipe adversária ela vai ter o campo todo para achar ali as melhores opções e chegar no seu gol. E de fato, era isso que estava acontecendo. Eu não sei se isso daqui tá expondo muito alguns jogadores de forma individual, mas é o segundo jogo consecutivo que o Asensio, um moleque que no começo da temporada passada recebeu uma oportunidade, virou titular ali naquele momento onde o Real Madrid não tinha tantas peças defensivas, e é o segundo jogo onde ele não consegue ir bem. Se no primeiro jogo, na estreia da Copa do Mundo de Clubes, ele foi o responsável por fazer um pênalti bobo em cima do Marcos Leonardo, que acabou resultando no gol do Al Hilal, nesse aqui, num contra-ataque, o Rondon, um atacante alto, forte, centroavante, tava fazendo muito papel ali do Igor Jesus no Botafogo versus PSG, jogava a bola nele, pum, parede. Tancava volante, tancava zagueiro, ninguém tirava a bola do homem. Até que num contra-ataque, numa ocasião, ele saindo de cara pro gol, o Asensio acabou puxando, sabe, cometeu a falta, era o último homem, vermelho. Se o Xabi Alonso tava em dúvida ali em quem optar para ser a dupla do Heisen nessa zaga do Real Madrid, cara, eu acho que ele não vai ter dúvidas de colocar o Rudiger ao lado do Heisen. É as duas melhores opções defensivas que talvez o Real Madrid tenha. Aqui é o lance, ó, onde ele puxa, você sendo o último homem, e o atacante já sabendo disso, o mínimo puxão, você vai se jogar, era o último homem, cartão vermelho, Real Madrid com 1 a menos aqui o momento, ó, uma das paradas mais legais desse Super Mundial não, Copa do Mundo de Clubes, essa parada da câmera do árbitro, a visão de campo de fato, o momento da expulsão do Asensio. O pessoal até dando aquela gastada, o Asensio que teve uma passagem no Getafe, acredito eu, o pessoal já tá colocando aqui, ó, na temporada 25-26, manda o homem pra lá. Não sei se é tão pra ser extremo desse jeito, mas é complicado, não é um início bom de temporada do Asensio. E aí aquilo, um Real Madrid que já estava exposto aos contra-ataques, com 1 a menos, cara, eu tava vendo um cenário muito complicado pro Real Madrid nesse jogo aqui. Tanto que depois da expulsão aqui aos 17 minutos, a gente vai ver 2 oportunidades seguidas que o Pachuca teve a oportunidade de abrir o placar e é aquele mesmo roteiro. Cara, você é uma equipe de menor expressão, jogando contra o Real Madrid, tem oportunidade de fazer gol? Irmão, faz o gol! Não deixa pra depois, tenta finalizar da melhor maneira possível, tenta achar o passe da melhor maneira possível. Eu sei que é difícil você conseguir fazer gol no Courtois, mas rapaziada, é sempre a mesma parada. As equipes chegam, tem oportunidade, a gente teve até um chute aqui do brasileiro Kennedy, né? Revelação lá do Fluminense, jogou uma época aí no Flamengo, não teve tanto sucesso, agora tá lá no Pachuca, no rebote o cara ainda teve uma outra oportunidade, já chega meio caído, não sei se os caras se desesperam, se o nariz do Courtois assusta todo mundo. Depois tivemos mais um aqui, ó, mais uma vez o Rondon no contra-ataque, veio segurando, a bola sobra. Ah não, é o mesmo lance, beleza, separei o mesmo lance 2 vezes. Uma vez ali que o Rondon tá conduzindo, ele mete outra bola ali pro Kennedy, ele vai segurando, trombando, já chuta mais caindo do que em pé. E é aquilo, 2 oportunidades na sequência, onde o Pachuca não consegue concluir em gol, e aí o Real Madrid já vai começando a se ajustar. Um Real Madrid 10 contra 11 começou a ter mais a posse de bola e aí o jogo mudou. Começaram a acionar mais o Vinícius Júnior, que fazia até então um jogo mais flutuando, muito mais saindo da ponta esquerda do que no primeiro jogo contra o Al Hilal. A gente sabe, o Vinícius Júnior, ele precisa de um certo espaço para conseguir ter sucesso nas suas jogadas individuais, para dar aquele tapa mais longo, sei lá, se não tá dando muito bem certo, trazer um pouco mais pelo meio, percorrer, ganhar um pouco mais de confiança, porque eu já percebi isso, quando ele fica muito colado à lateral do campo, aquele espaço um pouco mais reduzido, e ele vai perdendo a primeira, a segunda, a terceira disputa com o lateral, parece que o nível de jogo do Vini vai caindo, não sei se vai minando a confiança. Isso daqui não foi o que aconteceu hoje, tá? O Vini Júnior, ele começou a ser acionado, e foi aquele Vini Júnior, onde muitas vezes a gente vê que várias e várias jogadas do Real Madrid começam a surgir a partir dos pés do Vinícius Júnior. Uma jogada muito boa individual, ele tenta ali o cruzamento pro Gonzalo, que foi a dupla de ataque dele, um moleque que foi bem hoje, também muito diferente a posição, flutuando um pouco mais, não ficando como referência
como foi na estreia contra o Al Hilal, as peças ofensivas do Real Madrid hoje conseguiram jogar melhor, até porque também é um time inferior ao oponente, né? O Pachuca não é ali o mesmo nível do Al Hilal. Até que então o menino Jude Bellingham resolveu aparecer. Era um jogo ali que ainda tinha muitas dificuldades pro Real Madrid, muita troca de passe, muita chance perdida pros dois lados. Bellingham, o iluminado, resolveu aparecer num contra-ataque aqui, ó, onde o Gonzalo Garcia, moleque de La Fábrica da base do Real Madrid, deu um toque sutil aqui de calcanha que foi primordial aqui, ó, pro Fran Garcia conseguir dar continuidade na jogada. O Vini Júnior vem se movimentando naquele vai e não vai, até que o passe vinha para ele e o Bellingham falou: foda-se, eu vou concluir essa parada. E relembrando muitos tempos de Bellingham, o iluminado, né? O meio-campo que vem, passa, pisa na área e tem um poder de conclusão surreal. O que joga o Bellingham, rapaziada? Ele coloca o meio campo no bolso, é um cara de passada larga, ataca, defende. Irmão, é um Gullit, tá ligado? O pessoal fala lá no passado, na década de 80, o Gullit no Milan, no FIFA também tem uma cartinha absurda, joga muita bola, é um meio campo que, mano, se você coloca pra atacar, é absurdo, se você coloca pra defender, é surreal, é um 5 com categoria de 10. Passada larga, visão de jogo, lançamento, raramente não dá continuidade nas jogadas, joga muita bola o Bellingham. E a partir desse gol, rapaziada, é outro jogo. O Real Madrid, mesmo com 1 a menos, colocou a bola debaixo do braço e falou: Pachuca, ela é minha, eu vou jogar, tá ligado? Eu sou o Real Madrid. Irmão, você ter um adversário com 10, ele ter a posse da bola, ele ditar o ritmo, você não conseguir empilhar oportunidades, uma pressão, você não ficar com a bola mesmo com 1 a mais, pô, eu fico pensando, pro adversário, deve ser uma parada meio frustrante, tá ligado? Mano, eu tô jogando com 1 a mais e eu não tô conseguindo propor jogo. Que parada que é essa? É isso, mano, o Real Madrid com 1 a menos jogando melhor do que 11 contra 11. Depois ainda tivemos aqui, ó, já emendou, foi o segundo gol, um atrás do outro. Deixa eu abaixar o voluminho aqui, voltar o vídeo pra gente poder ver. Foi aqui, ó, mais uma vez o Vini Júnior, não presa a ponta direita, flutuando um pouco mais, veio aqui no meio campo, conseguiu um belo de um lançamento. Vini Júnior hoje dando muito lançamento, muito passe de 3 dedos, sendo um jogador mais móvel. Aqui o lançamento pro meu parceiro Arnold, né? Que depois já vem buscando aqui, ó, o Gonzalo Garcia, que já dá um toque de primeira pro Arda Güler. É aquilo, hein, rapaziada? Arda Güler entrando bem, fazendo o gol. Gonzalo Garcia, primordial ali na primeira jogada do primeiro gol, dando assistência pro segundo gol. Vocês estão vendo? Arda Güler já vai pulando algumas casinhas na frente do menino Raio. Gonzalo Garcia já ganhando uma moral, podendo ficar na frente do Endrick. Por isso que eu falo, mano, essa lesão do Endrick veio no pior momento possível, onde você tem a troca de um técnico, onde o técnico vai ter as primeiras impressões ali do elenco. Era pro Endrick estar sendo titular desse ataque do Real Madrid. Endrick, Vini Júnior e o Endrick correspondendo, mano, ia ser sempre uma opção ali para segundo tempo, para mudar o jogo, para ter um cara mais próximo do gol. Esse daí tá sendo o papel de Gonzalo Garcia até aqui. Se a gente for ver, ó, 2 a 0 com 10 em campo. Ai, meu Deus do céu, é muito fácil torcer pro Real Madrid, né? Viralizar a imagenzinha do molequinho, ó, calma, eu tenho 25 Champions, 97 espanhóis, eu tenho o The Best, Vini Júnior flutuando. Loucura, né? Torcer pro Real Madrid é uma parada absurda, mesmo com 10 em campo, colocando o jogo no bolso. Até que a gente pode ver aqui, ó, teve uma análise bem legal aqui do Leandro Correia. Ele colocou isso daqui, ó, nesse segundo gol aqui do Arda Güler, que foi, ó, vamos ver de novo, um passe aqui do Vinícius, o Trent Alexander-Arnold tendo aquele papel ofensivo, busca ali o Gonzalo e o Gonzalo já busca depois o menino Arda Güler. Ele colocou aqui, ó, me acostumei a ver gols assim, com o Boniface de pivô, fazendo ali o papel do Gonzalo Garcia, e o Wirtz saindo na cara do gol, fazendo o papel do Arda Güler e marcando para o Leverkusen. Agora vemos Gonzalo Garcia no pivô e Arda Güler marcando após a grande jogada coletiva. Xabi Alonso chegou, realmente foi uma troca de passe muito boa, uma jogada de gol muito bem construída pelo Real Madrid, rapaziada. Já vamos vendo alguns toques de refino do trabalho tático também do Xabi Alonso. Se na parte de pressão e a parte de voltar recompondo a defesa ainda não tá aquilo tudo, parece que com a bola no pé o refino técnico
tá em dia. Fim do primeiro tempo, 2-0 com 1 a menos, mandando no jogo o Real Madrid, não cedendo tantas oportunidades. Tivemos a substituição, tivemos a saída do Gonzalo Garcia e a entrada do Brahim Dias. Aqui eu já falei, caraca, ele já preferiu também o Brahim Dias à frente do Rodrigo. Tá bom, vamos ver. Colocou ali o Brahim Dias, porque o Brahim Dias consegue fazer aquele papel de recompor no meio-campo. Tava jogando com 1 a menos, acabou que o Real Madrid nem tava jogando mais com o cara ali na frente e sem nenhuma referência, mas para segurar esse ímpeto, possível ímpeto do Pachuca no segundo tempo, que teve a entrada do John Kennedy e, cara, deu um calor danado, tá? Toda a bola que ele tinha, ele chutava, tentava uma jogada de perigo, entrou muito bem, até fiquei me perguntando, caraca, mano, John Kennedy entra assim e muda tanto o jogo, por que esse cara não é titular? Opção lá do técnico do Pachuca, belo arremate e mais uma vez aqui o Courtois salvando o papel do Courtois nesse jogo, rapaziada. Até vou mostrar uma estatística pra vocês, mas cara, surreal, tá? Que segurança que esse cara dá no gol. Mano, eu não me lembro assim de cabeça alguma vez que ele tenha frangado num gol, que ele tenha prejudicado absurdamente o Real Madrid. Não tem, mano. É um dos goleiros mais absurdos da nossa geração e às vezes a gente nem comenta isso tudo, porque tá no Real Madrid, o Real Madrid que consegue as viradas absurdas, mas sempre tem o Courtois salvando lá atrás. Aqui, o terceiro gol do Valverde, onde a gente pôde ver a qualidade de um dos reforços para essa temporada. Zagueiro contratado da Premier League, que todo mundo falava que era um jogador classudo, joga com a cabeça em pé, tem uma boa saída de jogo, realmente cumpre tudo que falavam. Saindo aqui, ó, baita passe esticado pro Vinícius Júnior. Me fala se isso daqui não me lembra um certo meio-campo alemão. Parece muito, mano. Aquelas bolas que o Kroos metia pro Vinícius Júnior, esticou no corredor, Vinícius Júnior voltou, já voltou aqui pra quem? Pro próprio Valverde, que depois com o Brahim Dias cruzando pra ele e ele completando já lá na grande área. Outro meio campo completo, cara, que tem muitas ações ofensivas que a gente fala, caralho, absurdo, o Valverde joga muito. Tem ações defensivas, a gente fala, caralho, o Valverde joga muito. Mano, você ter no meio campo um Valverde e um Bellingham, irmão, é loucura, tá? Conseguem entregar ofensivamente e também entregam muito defensivamente. O que eles começaram a correr a partir do momento que o Real Madrid ficou com 1 a menos, não só eles, o time todo se doaram pra caramba, fizeram uma partida absurda o Real Madrid. Depois ainda teve esse take aqui um pouco mais de cima, uma imagem mostrando aqui o estádio. O Doentes por Futebol até falou bonito, bem bacana aqui o estádio. Cara, eu vou falar pra vocês, isso daqui não lembrou um pouco o antigo Santiago Bernabéu? Só que o Bernabéu ele ainda tinha umas paradas aqui que cobria, mas eu achei essas laterais aqui, ó, muito parecido com o Bernabéu antes da estreia. Bem maneiro, né? Aqui o estádio que o Real Madrid tá jogando contra o Pachuca lá na Copa do Mundo de Clubes. E aí, mano, só porque todo mundo tava elogiando muito a atuação do Courtois, veio o primeiro gol do Pachuca, primeiro e único gol do Montiel, onde pra fazer gol no Courtois, convenhamos, tem que ser desse jeito, né? Um chute de fora da área que desvia no Tchouaméni e mata o Courtois, não tem o que ele fazer nesse lance, só assim pra conseguir fazer o gol no homem, tá? Porque se não desvia, era mais uma encaixada, sem rebote, sem perigo, passa uma segurança muito, muito grande. O Real Madrid Mil Grau até colocou aqui, ó, existe algum goleiro melhor que o Courtois hoje no mundo? Rapaziada, eu acho que já não existe, ó. Faz tempo, mano. Que goleiro que é o Courtois, é de se impressionar, tá? Porque ele mantém uma regularidade absurda. Vítor Sérgio Rodrigues, a estatística aqui do Courtois no jogo contra o Pachuca. O placar era de 3 a 0, depois ele ainda levou um gol. Mas, pô, ele salvou muito chute ali cara a cara. Realmente, Courtois é muito embaçado no gol. E aqui, para deixar bem claro que o Rodrigo não teria nenhuma participação contra o Pachuca, entrou o Victor Munhoz. Lembra, não é o clássico que teve nas últimas rodadas ali da La Liga? Esse Victor Munhoz, um lourinho, ele perde um gol cara a cara ali com o goleiro do Barcelona. Ele entrou aqui no lugar do Vinícius Júnior. Ou seja, Victor Munhoz na frente do Rodrigo? Não sei, rapaziada, mas talvez aqueles boatos Premier League, Arsenal. Mano, muito estranho você ser titular na primeira rodada e na segunda nem entrar. Pra mim, na minha cabeça, só tem uma informação. Isso daqui, Xabi Alonso não gosta de jogador harmonizado. Meu menino Rodrigo aqui deixou a cara quadrada,
Tá parecendo ali o... Como é? O Lula Molusco, quando fica bonitão. Já viram aquele episódio do Bob Esponja? Rodrigo fez harmonização facial. Gostaram? Pô, deixem aí nos comentários, rapaziada. Ficou uma parada maneira? Eu já achava o Rodrigo ali um pouco, sabe, presencinha, bonito. Esse quadradão assim... Fica muito artificial. Essa é a minha visão, tá ligado? Só não tá pior aqui que o meu mano Eduardo Costa. Caraca. Meteu aqui um implante, eu acho, né? Teve que raspar, tirar a calvície. Quando crescer o cabelo, talvez fique menos feio. Mas puta que pariu, Eduardo Costa tá feio pra Carlinhos. No fim, rapaziada, a única vez que o Rodrigo apareceu em campo não, né? No banco, nas imagens da transmissão, é que no momento onde o Bellingham tá tirando esse bagulho de uma proteção que ele tem no ombro, muita gente fala que ele tem que fazer uma cirurgia nesse ombro, enquanto não faz, vai jogando com essa proteção. Apareceu o Raio aqui mascando chiclete numa vontade absurda. Não sei, viu? Eu já tô sentindo que talvez seja um dos últimos momentos aí que a gente tá vendo o Rodrigo com a camisa do Real Madrid. Achei muito estranha essa decisão de, mano, você ser titular na estreia e, cara, depois no segundo jogo o moleque da base entrar e você não. Pelo menos na minha visão, é difícil de acreditar que não tenha nada aí. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, por que vocês acham aí que o Rodrigo não teve oportunidade hoje e a atuação do Real Madrid com um a menos jogou melhor do que 11 contra 11, mas ainda tem que tomar muito cuidado ali defensivo. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, que sempre vai me ajudar muito, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.